Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Lucas Carvalho e para mim é uma honra e uma satisfação estar apresentando essa palestra aqui para vocês hoje no Congresso Nacional de Ciências Agrárias, né? Sobre um tema que particularmente eu sou bastante apaixonado, né? E tenho muita empolgação e entusiasmo para falar sobre essa temática, né? Que é sobre a murcha difusário em tomateiro, né? Então, inicialmente eu quero agradecer a toda a organização do evento pelo suporte e por abrir espaço, né, para a gente falar sobre essa temática tão importante para a horticultura, para a tomaticultura, né? Então, eu espero que essa palestra ela consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Porque é uma palestra que vai ficar disponível aqui no YouTube, né? Então eu espero que um maior número de pessoas consigam ter acesso a essas informações que vão ser repassadas hoje aqui nessa palestra. Então, hoje nós vamos fazer um panorama geral, na verdade, sobre a murcha difusário em tomateiro, né? A gente vai falar sobre as características do patógeno, a biologia, a epidemiologia, vamos falar sobre o diagnóstico da doença em campo, né? Como que a gente faz o diagnóstico, todo o processo de diagnose, as medidas de controle, né? É como o título da palestra fala, né? Murcho difusário em tomateiro, desafios e estratégias de manejo integrado, né? Então, quando a gente fala em murcha difusário no tomateiro, de cara a gente já tem que pensar em estratégias de manejo integrado, né? Então, hoje a gente vai falar muito sobre essas estratégias de manejo integrado, né? Então, inicialmente, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória, tá? Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Piauí, tenho mestrado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará e atualmente estou finalizando o meu doutorado na Rural do Rio de Janeiro, né? Justamente nessa temática da murcha difusário em tomateiro. Então vamos começar aqui a nossa palestra falando um pouquinho sobre o impacto econômico que essa doença causa para a tomaticultura no Brasil, né? E no mundo também, né? Porque essa é uma doença que ela está presente e causa perdas e danos não só no Brasil, né? Mas em todos os lugares aonde há a presença do patógeno, obviamente, né, e onde tem o cultivo de tomate. Então, a murcha de Fusarium ela é causada pelo patógeno Fusarium oxysporum forma specialis lycopersicis, né? Então, de cara, eu já quero falar para vocês o que seria uma forma specialis de um determinado patógeno, né? Então, vejam só, esse nome aqui, ó, Lycopersice. Esse nome, ele já nos dá um spoiler do que seria essa forma specialis, não é mesmo? É só lembrar do nome científico do tomate, né, que é Solano lycopersicum. Então, isso implica dizer que a forma specialis trata de uma especificidade do patógeno em relação a uma espécie, ou seja, é a capacidade de um patógeno em infectar somente determinadas espécies, né? Ou seja, esse Fusarium oxysporum aqui, formas especiais helicopertes, ele vai ser capaz de infectar e causar doença somente as espécies de tomate e, obviamente, algumas espécies selvagens de tomate, certo?
Essa é uma doença que ela é classificada como uma das mais importantes e mais destrutivas para a tomaticultura. Existem dados na literatura que essa doença, quando não há um manejo correto, um manejo adequado, ela pode causar perdas potenciais de até 80%, né? Em casos de infecções severas, né? Só que como eu falei, quando não existe um manejo adequado, correto da doença, esse cenário ele pode ficar bem mais dramático, né? Essas perdas podem realmente chegar até a 100%. Então, daí vocês já tiram a importância dessa doença, né? Claro que quem já trabalhou com tomate, né, sabe o quanto essa espécie é suscetível a várias pragas e doenças, né? Mas claro que a mosca de Fusarium ela vai ter uma grande importância, um destaque, principalmente devido a essas perdas que o patógeno pode provocar, né? E alguns dados em relação a dados econômicos, né, da produção de tomate no Brasil, para o ano de 2023, nós tivemos aí uma produção de praticamente quase 4 bilhões de toneladas, né? E para o ano de 2024, 4,243 milhões de toneladas, né? Então é muita coisa sendo produzida, né, de tomate, uma produção realmente bastante considerável, certo? Por isso que a gente tem sempre que ficar atento e fazendo um monitoramento constante da presença do patógeno que causa a mosca de fusário em tomateiro nessas áreas produtoras, né? E por falar em áreas produtoras, as principais regiões produtoras de tomate no Brasil, né, dados aqui, por exemplo, de 2021, 2022, foram os estados de Goiás em primeiro lugar, São Paulo em segundo, terceiro Minas, quarto na Bahia e em quinto o estado do Paraná, com produções realmente bastante consideráveis. Então, essa doença, ela afeta desde o grande produtor até o pequeno produtor, tá? Desde também o cultivo em casas de vegetação até o cultivo em céu aberto, tá? É, e no Brasil a gente já tem a presença desse patógeno nos principais polos produtivos de tomate, como no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em Minas Gerais, aonde os danos provocados por essas doenças eles são bastante significativos, né? E outra problemática relacionada também à mosca de Fusarium no tomateiro é que a expansão dessa doença nesses polos produtivos e para outras regiões também se dá principalmente em decorrência do uso de cultivares suscetíveis, né? A partir do momento em que o patógeno ele entrou numa área e eu ainda continuo utilizando cultivares suscetíveis, então isso daí vai criar um cenário extremamente problemático, né, e favorável para o desenvolvimento da doença, né, e um manejo inadequado do solo, né, uma vez que o fusário ele é um patógeno de solo, certo? Além disso, no Brasil, atualmente, a gente tem a presença de algumas raças fisiológicas do fusário, né? Onde existe até o momento, né, 3 raças desse patógeno, que são as raças 1, as raças 2 e a raça 3, né? E predominantemente em todo o mundo e nas regiões produtivas de tomate,
as raças 1 e 2, elas estão espalhadas de forma geral. A raça 3, ela já tem uma distribuição um pouco mais limitada. Mas no Brasil, a gente vai já ver um slide sobre isso, que vocês vão ver que ela já está bem espalhada e principalmente nas regiões de grande importância e de grande produção. Tá? Então, essa classificação dessas raças fisiológicas, elas são baseadas na capacidade desse patógeno em infectar cultivares com genes de resistências, né? Por exemplo, aquelas cultivares que possuem, na verdade, os genes de resistência I2 e 3, né, que confere resistência ao tomateiro, que foram introgredidos de cultivares selvagens. E esse izinho remete à imunidade. Então, assim, para a gente determinar, assim, de forma resumida, o que seriam essas raças fisiológicas, por exemplo, é a capacidade dessas raças em infectar e causar doenças em determinadas cultivares. Então, aqui a gente percebe que o fusário ele tem realmente é um patógeno que ele apresenta uma alta especificidade, não é mesmo? Porque vejam só, esse patógeno ele já é uma forma especialis, né, que só infecta espécies de tomate. E além disso, esse patógeno ainda possui raças fisiológicas que, por exemplo, a raça 1 só vai causar doença em determinadas cultivares de tomate, assim como a raça 2 ou a raça 3 só vai causar doenças também em outras determinadas cultivares de tomate, né? Então, vejam só essa tabela aqui, ela demonstra exatamente isso, né? Como que a gente determina essas raças fisiológicas do fusário, né? Porque para a gente determinar essas raças fisiológicas, nós precisamos a utilização de cultivares diferenciadoras, né, que possuam esses genes de resistências. Esses aqui, ó, o I, o gene 2 e o I3, tá? Então vejam só. Nós temos aqui, por exemplo, a cultivar ponderosa, que ela não possui nenhum gene de resistência ao fusário. E aqui nós temos, por exemplo, as raças do patógeno, as raças 1, as raças 2 e as raças 3, né? Então, consequentemente, aqui na ponderosa, ela vai ser suscetível a todas as três raças do fusário. Já a viradouro, ela vai possuir o gene I de imunidade, né? Que ela confere resistência à raça 1 do fusário. Então, consequentemente, ela vai ser suscetível às raças 2 e às raças 3. Já a floradade, ela vai possuir os genes de resistências I e o I2. Logo, vão ser resistentes às raças 1 e 2 do patógeno e suscetível à raça 3. Já a BHRS 2,3 e a PNL, elas vão possuir os três genes de resistência, consequentemente, elas vão ser resistentes às três raças do patógeno. Então, é com essa resposta das plantas de suscetibilidade ou de resistência que nós vamos conseguir diferenciar essas raças fisiológicas do fusário, tá? Mais na frente eu também vou explicar para vocês o que são, na verdade, né? Essas proteínas SIX aqui do patógeno, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês foi em relação à raça 4 do fusário, né? Então, existe um artigo, né, que eu vou mostrar para vocês, que no caso é esse artigo aqui, que é um artigo muito interessante, que ele fala sobre um possível surgimento, né? Na verdade, esse artigo funciona mais como se fosse um sistema de alerta para os monitoramentos da quebra de resistência dos genes I3, né, que confere
resistência à raça 3 do patógeno, né? Então, pensem assim, que se há uma quebra do gene I3 dessas cultivares, né, consequentemente, pode haver um surgimento de uma raça 4 do patógeno, né, uma vez que é o gene I3 que vai conferir resistência à raça 3 do patógeno, né? Só que esse artigo ele não foi conclusivo em relação a essa hipótese, né, de que já havia a existência de uma raça 4 na Califórnia, mas que acende esse sistema de alarme para a gente ficar realmente alerta ao monitoramento sobre a possível quebra de resistência, tá? Então, aqui vocês já encontram o QR Code do trabalho, caso vocês já queiram acessar, tá? Então, uma coisa muito interessante sobre essas quebras de resistência do fusário é que geralmente essas cultivares que são desenvolvidas, gente, elas têm mesmo até que um prazo de validade, né? Existe alguns trabalhos na literatura demonstrando exatamente isso, tá? Que geralmente leva-se mais ou menos uns 10 a 15 anos para um patógeno quebrar a resistência das cultivares, né? Então a gente já está chegando aí nesse limite, né? Dessas cultivares que possuem resistência à raça 3 do patógeno, tá? Então, essa figura 2, ela traz dados muito interessantes sobre a distribuição geográfica dos isolados das três raças de Fusarium, da família Specialis lycopecis, obtidos em diferentes regiões produtoras de tomate no Brasil. Esse é um gráfico da Embrapa Hortaliças, né? Então, ele demonstra que, por exemplo, no Ceará, a gente já tem presença, por exemplo, da raça 1 e da raça 3 do Fusarium. Em Pernambuco, predominantemente a raça 2 do patógeno, né? Na Bahia, raça 3 predominantemente, e em todo o Sudeste nós já temos praticamente uma dominância da raça 3, né? Então isso indica que a raça 3 ela já está amplamente distribuída nos territórios onde há a produção de tomate, né? Então, por isso que a gente tem que fazer sempre esse monitoramento constante sobre essas possíveis quebras de resistência, certo? Então, em relação à importância dessa raça 3, como eu havia dito para vocês, ela é a raça que ela é mais agressiva, né? Ela é uma raça que, por exemplo, quando ela chega em uma região em que não há um manejo adequado, não há utilização de cultivares resistentes, os danos e as perdas são assim, realmente catastróficas, tá? E ela está amplamente distribuída na maioria das regiões produtoras de tomate no Brasil, né? Por isso que nós temos que fazer, mais uma vez, esse monitoramento constante sobre uma possível quebra de resistência e também, principalmente, sobre a variabilidade genética desse patógeno, né? Porque esse patógeno ele tem a capacidade de ter variabilidade genética e com isso vai favorecer para que ele quebre as resistências dessas cultivares, né? Então, a quebra dessa resistência está relacionada justamente na capacidade deles em suprimir, né, esses genes de resistências, os genes I1, I2 e I3, né, que estão presentes nas cultivares modernas. Outra coisa que é muito importante sobre
genes de resistência é que, vejam só, para cada raça, gente, só existe um único gene de resistência, né? Então isso é algo que é muito sensível, né? É muito sensível, porque, por exemplo, a partir do momento que a gente só tem um único gene de resistência e a gente começa a utilizar somente cultivares, confiar, digamos assim, no controle genético e utilizar só cultivares resistentes, por exemplo, a raça 3, isso vai criar uma pressão de seleção, né? Então isso meio que vai induzir o patógeno a elaborar estratégias, né? Para quebrar essa resistência. O patógeno ele vai querer colonizar a planta e causar doença, né? Por isso que as estratégias de manejo integrado elas são fundamentais para o manejo do fusário, né? Na verdade, gente, para o manejo do fusário, o principal manejo vai ser realmente a prevenção, né? É evitar a entrada do patógeno na área. Mais na frente, quando a gente for falar sobre medidas de controle, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos falar agora sobre a biologia e taxonomia do patógeno, né? Então, o Fusarium, ele é um fungo que ele é habitante do solo, né? Ele naturalmente ele é um habitante do solo, ele tem uma alta especialização ao tomateiro, como eu falei para vocês, né? Ele é uma forma specialis e além disso tem a presença dessas raças do tomateiro que tem uma especialização em relação às diferentes cultivares do tomateiro. Ele é um patógeno que ele é hemibiotrófico, né? Ou seja, ele tem uma fase biotrófica e tem uma fase saprofítica e ele produz diferentes estruturas e essas estruturas elas são muitíssimo importantes para a gente fazer o diagnóstico dessa doença, tá? Então, vejam só, eles vão produzir os micélios, né, que estão relacionados ao crescimento vegetativo no solo e nos tecidos infectados, ou as hifas também, né? As hifas, no caso, gente, vão ser, por exemplo, esses filamentos que vocês estão vendo aqui, nessa imagem que parece mais como se fosse um cabelo, né? E eles produzem também os conídeos, né? Que são as estruturas reprodutivas do patógeno, que são os macroconídeos e os microconídeos. Os macroconídeos são essas estruturas aqui que elas vão lembrar uma canoinha ou uma bananinha, né? Então elas são bem características do Fusarium, tá? Mas não só do Fusarium da forma Specialis lycopecis, tá? Então, esse macroconídeo ele está principalmente relacionado à atividade saprofítica do patógeno e os microconídeos são essas outras estruturas aqui que parecem umas cápsulazinhas de remédio, né? Então, essas estruturas estão mais relacionadas à atividade biotrófica do patógeno, quando eles estão colonizando a planta. E aqui nós temos também a presença nessa imagem, vejam só, de uma estrutura que é mais preocupante. Essa é uma estrutura que são os clamidósporos, né? Por que os clamidósporos são uma estrutura preocupante? Porque são estruturas de resistência, né? Ou seja, isso vai permitir com que o patógeno fique vivo, sobreviva ali no solo durante muitos e muitos anos, tá? Coisa de 2, 3, 5 anos, né? Então, por isso que o manejo e o controle do fusário é muito difícil, principalmente devido à presença dessas estruturas de resistência, tá? Então, até mesmo quando a gente faz uma rotação de cultura, ainda assim é difícil controlar o patógeno, tá? Porque, principalmente por conta devido à presença desses clamidósporos, tá? Então, assim, a rotação de cultura ela tem que ser realmente bem planejada, bem elaborada para que haja um controle efetivo do patógeno, tá?
Então vamos falar agora um pouquinho sobre o ciclo de vida e os mecanismos de infecção do patógeno, né? Então, vejam só, o Fusarium ele vai estar ali no solo com, por exemplo, os seus clamidósporos vão estar presentes no solo, que são as estruturas de resistência. Os macroconídeos vão estar, por exemplo, exercendo atividade saprofítica em restos de culturas da planta que não foram eliminados corretamente, tá? Então já fica um alerta aí, a gente tem que eliminar corretamente esses restos de cultura. Então, a partir do momento que a planta ela começa o seu processo de exudação, isso vai favorecer com que haja o processo de germinação desses clamidósporos, tá? A partir do momento que ocorre esse processo de germinação dos clamidósporos, isso vai favorecer com que esse patógeno ele penetre na raiz das plantas de tomate. Outro ponto importante sobre esse processo de penetração do patógeno nas raízes do tomate é que ele é favorecido também por danos mecânicos nas raízes. E quem provoca esses danos mecânicos nas raízes do tomate? Principalmente nematóides, né? Então, é outra coisa que tem que ser meio que um controle, às vezes até em conjunto também, né? De nematóide e de fusário, né? Porque às vezes os nematóides eles vão causar ferimentos na ferida e isso vai provocar, né, aberturas, portas de entrada para o patógeno. Então ele não vai precisar utilizar todo o seu arsenal para entrar dentro da raiz do tomate, né? Porque lembrando que o fusário ele tem um arsenal para conseguir penetrar a planta, né? Ele tem, por exemplo, diferentes enzimas, né, para degradar a parede, a parede celular e conseguir penetrar as raízes e infectar o sistema vascular da planta. Tá, então, seguindo aqui o ciclo, né, o patógeno finalmente ele conseguiu infectar as plantas, né, penetrar aqui nas raízes, né? Então, a partir do momento que ele penetra nas raízes, ele vai chegar até o sistema vascular da planta, né? A partir do momento que o fusário ele chega ao sistema vascular da planta, ele vai colonizar com as suas hifas, com seus microconídeos, macroconídeos, todo o sistema vascular da planta, certo? Só que a planta, ela vai emitir uma resposta de defesa em relação à presença desse patógeno, tá? Como, por exemplo, a presença de caloses ou tiloses, que é meio como se fosse um bloqueio aqui no sistema vascular da planta, no xilema, que é para impedir a translocação desse patógeno para as outras áreas da planta, né? Só que, a partir do momento que é, a planta ela dispõe desse mecanismo, ela utiliza esse mecanismo, ela também ela vai suprimir o seu fornecimento hídrico e de nutrientes, né? Porque vejam só, ela criou uma barreira aqui no xilema, né? E o xilema, como a gente sabe, ele é importante para a translocação de água e de nutrientes, né? Se existe um bloqueio ali no xilema, consequentemente não vai ter mais a translocação de água e de nutrientes. Com isso, a gente já tem um indício de que a planta vai murchar, né? Então, a partir do momento que ocorre esses eventos, a planta ela também vai ter outro sintoma bastante clássico da murcha de Fusarium,
que é o xilema com coloração marrom ou avermelhado, né? Que é provocado principalmente em decorrência da produção de toxinas pelo fusário, né? Então, quando a gente faz um corte assim, longitudinal na planta, a gente vai ver realmente uma coloração marrom avermelhado ali principalmente no caule, tá? No caule dessas plantas de tomate. Então, isso é uma forma muito interessante de diagnóstico dessa doença em campo, tá? Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação à identificação dessa necrose. Mas vou já falar mais sobre isso, tá? Mas enfim, então, houve o surgimento da necrose, né? E após isso a planta ela vai apresentar murcha e clorose, né? Após isso, essa planta ela vai progredir, né, para uma murcha total e vai morrer, tá? A partir disso, os microconídeos, macroconídeos e os clamidósporos eles vão permanecer no solo, nos restos culturais das plantas e eles podem ser disseminados também para infectar novamente outras plantas, certo? E em relação aos sintomas típicos da doença, vamos aqui falar mais um pouquinho, né, especificamente sobre os sintomas típicos dessa doença. A gente já falou sobre o ciclo, acabamos falando um pouco também sobre os sintomas, né? Mas eu quero detalhar mais um pouco sobre isso, porque isso é muito importante para o processo de diagnose da doença, né? Então, vejam só, os sintomas da murcha difusário, eles começam a se manifestar principalmente em um amarelecimento nas folhas baixeiras das plantas de tomate, né? Então, assim, quando as plantas elas estão infectadas, vocês vão ver que o início da doença ela vai começar a amarecer principalmente nas folhas baixeiras, né? E depois ela vai evoluir para uma murcha unilateral, só em um lado da planta, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Para depois evoluir para uma murcha total, tá? Então, um momento mais crítico para que se ocorra o aparecimento desses sintomas, o desenvolvimento dessa doença, né, é no florescimento, né? Então, a planta começou a florescer, então a gente já tem que ficar atento sobre os desenvolvimentos dos sintomas do fusário, certo? Além disso, outro sintoma muito típico do fusário é que essa murcha ela vai acontecer principalmente nas horas mais quentes dos dias. Então, tipo assim, vocês vão ver que ali pelo meio-dia, 3 horas da tarde, as plantas elas vão estar meio tristinha. Então, se ela já tiver com um amarelecimento assim nas folhas baixeiras ou unilateral, então já fiquem alerta que possivelmente pode ser murcha de fusário, tá? Outra característica também da sintomatologia dessa doença é a necrose. Então vocês vão ver aqui quando a gente faz um corte, né, longitudinal no caule da planta, vai ter a presença dessa necrose de coloração marrom avermelhada, né? Então assim é uma necrose bem característica e bem evidente mesmo. Só que, gente, existe um problema em relação a essa necrose para fins de diagnóstico. Vejam só nesse slide aqui. Observem que existem outros patógenos também que causam murcha e que vai causar essa necrose vascular. E são necroses que, para diagnóstico em campo, essa necrose vai ser muito parecida com a murcha de fusário em tomateiro. Por exemplo, o verticílio. O verticílio ele também vai causar murcha, ele vai causar necrose. Vejam só nessa imagem aqui, ó. Aqui é uma planta de tomate, né, com a necrose causada por verticillium, só que
é uma necrose que ela é um pouco mais clara. Ela não é tão evidente e tão avermelhada como no caso do fusário, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Olha só, a gente faz o corte aqui no caule do fusário e a gente viu uma necrose bem proeminente, bem marcante, né? E além disso, por exemplo, para fins de diagnósticos é, em laboratório, em clínicas fitopatológicas, há uma diferença, por exemplo, nas estruturas do patógeno, né? Quando a gente vai fazer um reisolamento, coloca para crescer em meio de cultura, né? As estruturas reprodutivas do verticílio, que são esses conídeos aqui, são bem diferentes das estruturas reprodutivas do fusário, né? Que são os macros e microconídeos. Então, esse tipo de visualização em laboratório, quando a gente manda o material para a clínica fitopatológica, já vai nos auxiliar no diagnóstico dessa doença. Além disso, também nós temos outra doença que agora que é causada por uma bactéria que vai causar também um amarelecimento, perdão, uma necrose, né, aqui do sistema vascular da planta de tomate, que é a Ralstonia, que é causada por uma bactéria, que vai causar murcha também. Só que a Ralstonia, ela tem uma grande peculiaridade. Por quê? Vejam só, a Ralstonia, ela vai causar uma necrose principalmente na medula da planta. Vejam só, fusário não tem essa necrose na medula da planta, é no sistema vascular, tá? Particularmente em todos esses anos trabalhando com fusário, eu nunca vi necrose causada por fusário na medula, tá? Presença de fusário em medula. Isso está mais associado à Ralstonia, olha só. E ainda fica esse aspecto esponjoso, tá? Então isso é muito característico de Ralstonia também. Outro teste bem simples de campo também que a gente pode utilizar, né, no diagnóstico em campo da doença é o teste do copo, que a gente pega um fragmento aqui do caule da planta que está com esse sintoma de necrose, coloca em um beck, um copo com água que seja translúcido, né, para a gente verificar se vai ter a presença de exudados, né, se a planta vai exudar. Se houver essa exudação, olha só, que essa corzinha aqui branca, isso já é um forte indício que é bactéria, que pode ser Ralstonia, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os mecanismos de patogenicidade e de virulência do fusário, né? Na verdade, isso daqui vai ser mais um grande resumo sobre esse aspecto do fusário, né? Porque se a gente fosse falar tudo o que tem para ser dito sobre essa parte de mecanismo de patogenicidade e de virulência do fusário, teria que ser uma palestra à parte, né? Porque tem muita coisa para ser dita sobre isso, tá? Então, o fusário, né, que causa a murcha de fusário em tomateiro, ele tem vários mecanismos, né, que vai provocar o ataque na planta, né? Que vai causar doença na planta. Dentre esses, nós temos alguns elicitores, né? Que esses elicitores são como se fossem assim, moléculas que estão relacionadas à capacidade de suprimir as respostas de defesa da planta, certo? Então, esses elicitores são as proteínas SIX, né? Essas proteínas SIX são proteínas que estão relacionadas à virulência e à patogenicidade do fusário. Além disso, nós temos a presença também de algumas toxinas que o fusário ele vai produzir, né? Por exemplo, aquela necrose ela é produzida principalmente em decorrência da presença de toxinas, né? Da produção de toxinas pelo patógeno.
tá? Além disso, no momento da penetração, da infecção ali do patógeno, ele vai dispor de várias enzimas, por exemplo, como proteases, celulases, que vai facilitar a penetração desse patógeno nas raízes do tomateiro, tá? Só que a planta ela também vai ter os seus mecanismos de defesa, né? Ela vai ter, por exemplo, formas de detectar a presença do patógeno na planta e tentar se proteger e tentar possivelmente induzir uma resposta de imunidade, né? Então, por exemplo, nós temos o ácido salicílico, o ácido jasmônico, um aumento no potencial, no teor de cálcio ali nas células, tudo isso como uma resposta de defesa, uma sinalização para identificar que o patógeno está na planta, né, e tentar impedir que ele colonize e provoque a doença, né? Então nós temos aqui alguns mecanismos relacionados a essa resposta de defesa, por exemplo, como o ETI, né, que são a imunidade desencadeadas por efetores, né, quando há identificação pelos genes de resistência das plantas, né, através dessas proteínas SIX ou por outras moléculas, né, que vão reconhecer essas proteínas SIX e aí vai gerar uma resposta de tolerância, de imunidade. Então, vejam só, o patógeno ele tem as suas armas e a planta também tem as suas armas de defesa. Então, vai ser uma luta constante, né? É uma corrida armamentista, né? Entre o fusário e a planta, né? Então, vence quem tem os melhores recursos e os melhores mecanismos. Por isso que é muito importante sempre a gente monitorar a variabilidade genética dos patógenos e também sempre pensar em melhoramento genético dessas plantas, tentar encontrar genes de resistência desses patógenos em relação a esse patógeno, né? Até porque, como eu falei para vocês, a gente tem um gene de resistência para cada raça, né? E que foram introgredidas de espécies selvagens, certo? Então, eu tirei essa imagem aqui desse artigo, né? Na verdade, ele é de 2021, ele não é de 2025. Perdão, até pelo equívoco, tá? Ele é um artigo de revisão muito interessante que trata desses aspectos justamente desses mecanismos de ataque do patógeno, do fusário, das respostas de defesa da planta. Então, recomendo bastante a quem interessar dar uma lida nesse artigo, é bem interessante mesmo, tá? Então, em relação à epidemiologia e os fatores ambientais, nós temos algumas condições que vão favorecer o desenvolvimento desse patógeno, né? Por exemplo, como as temperaturas elevadas, né? Temperaturas entre 25 a 30 graus, ela vai favorecer o desenvolvimento do patógeno, bem como uma alta umidade no solo, tá? Então, assim, evitar de qualquer forma solos encharcados, solos compactados também. Então, já pensar em uma drenagem eficiente desse solo, tá? Dos vasos também, quando for um cultivo protegido, certo? Pensar em uma descompactação do solo quando for um cultivo em céu aberto, até porque fungo tem afinidade por umidade, né? E o fusário é um fungo. Além disso, em relação ao manejo nutricional, nós temos que ter muito cuidado com a fonte de nitrogênio que nós estamos utilizando para a adubação dessas plantas, né? Por exemplo, fertilização nitrogenada à base de amônio é muito, muito perigosa, porque isso vai promover uma acidificação do solo, né? Então, a partir do momento em que eu uso nitrogênio à base de amônio, o solo vai ficar acidificado, o fusário tem afinidade
por pH ácido, né? Fungos, de forma em geral, têm afinidade por pH ácido. Então, o ideal é que a gente utilize, por exemplo, é, fontes de nitrogênio à base de nitrato, que aí o nitrato ele vai ter uma maior capacidade de elevar o pH do solo. E em relação à disseminação do inóculo, a grande distância, esse inóculo ele vai ser disseminado principalmente por semente, né? Por isso que é muito importante a gente utilizar semente muda sadia, tá? Longas distâncias, semente. No campo, ferramentas, implementos agrícolas que não são desinfestados corretamente. A água de irrigação, por exemplo, que naquela lâmina de água de irrigação, que está no solo, vai levando o patógeno. Então, pensar de repente um ambiente protegido, não sei, em uma irrigação por gotejamento, né, talvez seja mais eficiente. Fazer a eliminação dos restos culturais, né, das plantas infectadas, nada de deixar no campo, tem que ser eliminado. Muito cuidado com a presença desses clamidósporos, né, justamente através desses restos culturais aqui que vai favorecer, né, a presença desses clamidósporos no solo, né, e que vai favorecer com que haja infecção das mudas. Em relação ao diagnóstico e detecção precoce do fusário, tradicionalmente nós utilizamos as características morfológicas do patógeno, né? Por exemplo, como as características dos conídeos, de macro, microconídeos, clamidósporos, a septação desses conídeos, das hifas e a pigmentação da colônia, né? Só que existe uma problemática quanto à classificação morfológica, porque várias espécies do fusário vão ter conídeos e a coloração da colônia muito parecida, e que isso pode gerar equívocos no momento do diagnóstico. Mas isso não quer dizer que a gente deve abandonar a classificação morfológica. Não é isso que eu estou falando. Como eu mostrei para vocês naquele outro slide, as características morfológicas do patógeno de macro e microconídeo, eles vão ser recursos extremamente importantes para a gente fazer o diagnóstico do patógeno, a identificação, né? Só que atualmente nós temos, por exemplo, a biologia molecular, né? A biologia molecular hoje permite a gente fazer uma identificação com maior precisão, com maior sensibilidade, mais cedo, tá? Então, por exemplo, hoje nós já temos primers que vai funcionar de forma mais efetiva para a identificação desse patógeno, né? Por exemplo, como o gene ITS, né? Que é um gene que ele é bastante conservado, né? Só que aí para o ITS tem um problema em relação ao fusário, porque ele já é conservado até demais, então, consequentemente, isso vai gerar uma certa ambiguidade aí na identificação da espécie. Por isso que a gente utiliza outros genes também para identificação do fusário, né? Como esse TF1-alfa, esse é um gene que ele é bem preciso para a identificação das espécies de fusário, bastante recomendado na literatura, né? Só que o ideal é que a gente utilize um sequenciamento e tipagem multilocus, né? Por exemplo, utilizando vários e vários genes aqui, né, para poder fazer essa identificação do fusário, né, como esse TEF1, a tubulina 2, a RPB1, né? Então, o ideal é que a gente utilize vários para depois tentar fazer uma identificação mais precisa, né? E hoje em dia a gente já tem também plataformas de identificação de sequências, né? Do material genético do fusário para chegar a nível de espécie, né? Como o Fusarium ID, o NCBI também. Hoje a gente também tem um sequenciamento que chega até a nível de dá até para sequenciar, na verdade, genoma, né? Dependendo da espécie, que é o Oxford Nanopore, né? É muito rápido, assim,
dependendo, né, do nível de expertise e de, digamos assim, de conhecimento do profissional, né, um equipamento que assim, cabe na palma da mão da gente e a gente consegue fazer um sequenciamento muito rápido e identificação dos patógenos, né? Então, esses são um avanço bem interessante em relação à identificação molecular. Então, vejam só, olha só a problemática que eu falei para vocês quando a gente utiliza característica morfológica, principalmente coloração de colônia. Aqui nós temos várias espécies de fusário, né? Nós temos aqui o fusário oxísporo, nós temos o fusário solane, o lanteridium, todos eles, olha só, fusário oxísporo, uma coloraçãozinha branca, meio púrpura, solane branca também, esse daqui já tem uma coloração meio púrpura, né? Parecido um pouco com o fusário, né? Aqui a gente tem só fusário oxísporo, perdão, parecido com fusário oxísporo, né? Aqui a gente tem só fusário oxísporo e vejam só a diversidade de coloração nessas placas de fusário, né? Então a gente aqui tem fusário de todas as cores, né? Nessas colônias. A gente tem branco, a gente tem púrpuro, púrpuro mais escuro, púrpuro mais claro, púrpuro como se tivesse umas áureas assim, uns anéis, né? Na verdade. Tem alaranjado também, tem diferentes intensidades, sabe? Então às vezes a coloração da colônia não vai ajudar muito, né? Eu mesmo, tipo assim, em laboratório a gente já vê colônia de todo tipo quanto é cor e é tudo fusário oxísporo forma especialis licopécis, tá? Foi tudo reisolado de fusário mesmo, de planta de tomate, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o manejo integrado, né? Sobre os métodos de controle do fusário. Então, quando a gente vai falar sobre método de controle no fusário, de cara, a gente tem que pensar no manejo preventivo. A gente tem que tentar evitar a entrada desse patógeno na nossa área. Porque depois que esse patógeno entra na nossa área, vai ser muito difícil eliminar o fusário da área. Principalmente porque eles têm aquelas estruturas de resistência, né? Como os clamidósporos, né? Então, assim, é realmente tentar evitar a entrada desse patógeno na área, né? Como que a gente faz isso? Utilizando sementes e mudas sadias, sementes certificadas, né? Nada de sementes pirateadas. Pelo amor de Deus, não entre nessa de comprar sementes pirateadas, tá? Faça a higienização de implementos, calçados e ferramentas. Eu sei que às vezes isso é um trabalho extra, mas que assim, mais na frente vai dar um retorno para vocês, né, produtores, porque, por exemplo, não vai ter que gastar com controle, né, dessa doença e também, no caso, não vai perder em produção, né? Fusário é muito agressivo, gente. Usar, por exemplo, vasos suspensos e substrato isento de contaminantes quando for cultivo em ambiente protegido, né? Essa é uma estratégia muito interessante de ser utilizado. E em relação ao controle cultural, elevar o pH do solo, pelo menos ali para um 6,5, né? Fazer uma calagem, fazer análise de solo primeiro. Primeira coisa, fazer análise de solo. Tem que ser feito uma análise de solo para verificar como que está o pH. Se tiver ácido, corrigir. Porque lembre que pH ácido favorece o desenvolvimento da doença. Além disso, uma rotação de cultura bem planejada, porque tem estrutura de sobrevivência no solo. Então tem que ser uma rotação de cultura muito bem planejada, né? E além disso, evitar ferimentos na raiz, né? A gente não quer mais uma porta de entrada para o fusário, né? Nas plantas de tomate. A gente pode utilizar um controle físico, como uma solarização do solo, com muito cuidado, porque solarização do solo, dependendo dos parâmetros que a gente utiliza, ali pode eliminar a população benéfica também do solo, tá?
Controle químico não é muito indicado porque, por exemplo, nós só temos uma molécula química recomendada e registrada no mapa, que é a base de metam sódico, tá? Só que é, esses fumigantes de solos eles são muito agressivos, é muito difícil de trabalhar e nem são tão eficientes. Porque, por exemplo, depois que o patógeno ele conseguiu colonizar a planta, já era. Ali é só um controle inicial. Se não deu certo, então já acabou, né? Então, nós temos o controle genético também com cultivar resistente ou enxertia com porta-enxerto resistente. Essa parte da enxertia é algo que está sendo bastante utilizado ultimamente, tá? Então, assim, cultivar resistente aonde tem fusário, fundamental, tem que ter. Tem que ter, porque é o manejo mais eficiente que se tem, tá? Às vezes a semente é um pouco mais caro, mas vale a pena, né? Porque você consegue colher. Se usar cultivar resistente, às vezes você não vai conseguir colher. E o controle biológico, a gente tem produtos comerciais à base do Trichoderma arziano, né? É, que é um agente de biocontrole muito bom, funciona muito bem mesmo para controle de fusário, né? Só que a gente tem que ficar atento à bula do produto e utilizar da forma correta, fazer as aplicações da forma correta para não ter nenhum tipo de problema. E também pode ser utilizado a biofumigação do solo, tá? Então, a gente tem que pensar justamente no manejo integrado, né? Da doença. Não adianta a gente só pensar em cultivar resistente e não pensar em fazer uma calagem, não utilizar uma semente sadia, não fazer a limpeza dos implementos agrícolas. A gente tem que utilizar de todos os artifícios. Multidifusário não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Então, sempre pensar em integrar os métodos de controle. E aqui eu trouxe para vocês algumas cultivares, alguns híbridos, né, de tomates, uns portas-enxertos que são resistentes às diferentes raças de fusário, né? As raças 1 e 2, as raças 3. Então, façam print da tela, né? Utilizem isso daí para vocês, como fonte de conhecimento mesmo, né? Aí eu já tenho materiais aqui de várias empresas que comercializam sementes. Coloquei aqui, mas nenhuma dessas me patrocina, só para facilitar vocês acharem mesmo, tá? As portas de enxertos nós temos vários aqui, ó, o Xixelgang, Green Power, Gungang, o SVTX 6258, todos eles são muito bons. Já utilizei esses três aqui, tá? E tiveram uma resposta muito boa em relação ao controle da murcha de fusário em tomateiro. Então, é bem interessante essa abordagem de utilização de porta-enxerto. E em relação aos desafios futuros, a gente tem que pensar, né, em estratégias de manejo integrado às condições climáticas variáveis, né? Principalmente pensando em cenários de mudanças climáticas. Até porque, gente, as mudanças climáticas elas não vão ser algo que vai acontecer em algum momento, né? Elas já estão acontecendo, nós já estamos vivendo as mudanças climáticas, né? Então, por isso, é muito importante a gente estudar como que esse patógeno ele vai se comportar diante dessas mudanças climáticas, né? Pensar também em desenvolvimento de cultivares com uma resistência duradoura, né? Melhoramento genético aí, trabalhando incansavelmente para tentar encontrar outros genes de resistência. Demora, mas é fundamental, né? E fazer um monitoramento contínuo dessas raças, né? Porque é através desse monitoramento que nós podemos identificar uma possível quebra de resistência ou um surgimento de uma nova raça. Tudo que a gente menos quer é um surgimento de uma nova raça do fusário, né? E por fim, vamos falar um pouquinho aqui sobre um checklist, né, do que a gente tem que fazer, de recomendação prática, de biossegurança, no momento que a gente vai fazer a implantação aí de
de uma plantação de tomate, né? Por exemplo, no pré-plantio, de cara a gente tem que pensar em cultivar resistente, né? Fazer uma análise de solo, pensar, já fazer um planejamento também para uma rotação de cultura bastante equilibrada, muito bem planejada, né? Se for um cultivo em céu aberto, ou perdão, em ambiente protegido, utilizar substrato estéreis e mudas sadias, né? Fazer um manejo hídrico adequado, também nada de utilizar solos encharcados e fazer também a limpeza das ferramentas. Nada de preguiça de limpar ferramentas, tá? É fundamental fazer essa limpeza e fazer o descarte correto dos resíduos infectados. A gente não pode deixar isso ali na área, tem que realmente descartar e fazer a desinfecção desses equipamentos, tá? E priorizar as áreas com registro de ocorrência, né? Então, nessas áreas em que tem o registro de ocorrência, a gente tem que priorizar ali em relação ao manejo, né? E treinar sempre a nossa equipe para garantir a biossegurança e o controle dessa doença, tá? Então, eu quero finalizar aqui a palestra com essa frase, que ela é muito interessante, onde a multidifusário é uma ameaça permanente e a única forma de manter a sustentabilidade da tomaticultura é através da prevenção. Então, a gente sempre vai pensar em manejo preventivo e resistência genética, né, também. Prevenção e resistência genética e monitoramento, né, suportada por um rigoroso protocolo de biossegurança e monitoramento constante. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês sobre a multidifusão em tomateiro. Creio que deu para fazer um panorama geral. Claro que algumas coisas não deu tempo de falar, porque, enfim, fusário é um mundo, né? Principalmente dentro da área da tomaticultura, né? Eu deixo aqui o meu e-mail para quem tiver dúvidas, entrar em contato, parcerias, né? Tem aqui o meu LinkedIn também, eu estou sempre postando algo no LinkedIn. Deixo o QR Code aqui também para vocês acessarem diretamente o meu LinkedIn. Então, podem se conectar comigo no LinkedIn. Tá? E agradeço mais uma vez ao Congresso Nacional de Ciências Agrárias por ter aberto espaço para mim ter palestrado aqui sobre esse tema tão importante, tá? E é isso, gente. Muitíssimo obrigado.